adequado planejamento. Há aqui também a consideração sobre a aplicação das normas previstas na Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, versando exatamente sobre as consequências práticas da decisão. Então, por esses vários olhares, essas várias facetas, é que considero que o caso é de acolhida do agravo regimental, provimento do agravo regimental, para julgar procedente a reclamação e declarar e determinar a cassação da decisão do Tribunal Superior do Trabalho nos autos da ação civil pública, julgando-a improcedente. É como voto, senhor presidente. Presidente, eu mantenho. Agradeço ao ministro Flávio Dino, que divergindo no sentido de dar provimento ao agravo, julgando, também dando provimento ao recurso, julgando procedente a reclamação. O ministro... Eu mantenho votos já proferidos, até porque no próprio plenário já tinha havido um quórum majoritário, né? Votar, nesse caso, a Carmen, ministro Alexandre, ministra Carmen e eu, que negávamos o provimento, porque nós estamos em sede de reclamação. Por essa razão, mantenho meu voto. Ministro Cristiano Zanin. Senhor presidente, diante dos fundamentos trazidos pelo eminente ministro Flávio Dino, eu gostaria de fazer uma análise mais detalhada do caso, razão pela qual peço vista para uma devolução breve, mas a partir de uma nova análise. Uma nova análise e uma nova presidência. Eu considerei que havia algo de manobra nisso, mas, aproveitando o ensejo, senhor presidente, creio que chamamos o último, né? Eu queria saudar e cumprimentar Vossa Excelência e dizer da minha honra de ter sido empossado aqui nesse colegiado sob a sua presidência e dizer que idêntico afeto, simpatia, colaboração pretendo dedicar ao ministro Cristiano Zanin. Muito obrigado e parabéns a Vossa Excelência. Obrigado. Eu vou proclamar o resultado parcial. Presidente, eu queria fazer só uma observação. Por favor. Vou, evidentemente, já até tinha votado, mas posso reiterar sobre o caso. Por favor. Não terminou a sessão, não é isso? Não, eu ainda vou me despedir, ministro. Não, e eu, como 1h15 de despedida. E eu, como decana da turma, tenho que falar em nome da turma. E faço questão de falar. Não sobre este caso apenas, e ouvi com muita atenção as ponderações do eminente ministro Flávio Dino, e, evidentemente, já tinha votado, mas o que não impede até o final que a gente reajuste, mas apenas para fazer algumas ponderações, considerando exatamente o pedido de vista do ministro Zanin. Quando se fala em preterição, e o ministro Flávio Dino disse que considerava não ter havido a preterição, mas nós estamos em fase de reclamação, na qual o que foi afirmado pelo Tribunal Superior do Trabalho não poderia ser reavivado nesta sede, a não ser que houvesse um erro devidamente comprovado e sem necessidade de reavivamento de provas. Mas eu apenas realço, presidente, para depois, na retomada, a gente voltar ao assunto, que não tenho dúvida sobre o que o ministro Flávio Dino disse, as mudanças tecnológicas determinaram mudança de administração pública, se não vieram, poderiam ter vindo ou virão necessariamente. Tal como o ministro Flávio Dino e como o ministro relator, eu tenho o maior apreço pela empresa brasileira de Correios, até porque eu devo ser uma das velhinhas que ainda usam com muita frequência. Outro dia ainda saí perguntando... Eu divirjo de Vossa Excelência na parte dos argumentação. Correios ou do velhinho? Da parte da velhinha. E eu, outro dia, saí perguntando que eu queria passar um telegrama para uma pessoa, se ainda existia telegrama. E eu perguntei a um e a outro, e foi difícil descobrir que ainda existe, e eu passei um telegrama para a pessoa que eu queria. O telegrama fica ao lado da sala do sinal de fumaça. Provavelmente. São salas não, e antes contíguas. Tem um orelhão. O orelhão. O orelhão com a ficha. Não, não é nem o cartão, a ficha. Não, a ficha eu tenho e distribuo para os sobrinhos para dizer assim, sabe o que significa caiu a ficha? Sei. Que a pessoa entendeu. Pois é, então, conectou-se, não é isso? Como diz meu sobrinho, conectou-se. Pois é, conectava-se com ficha. Ministra Carmen, outro dia eu não sei porque eu fui explicar aos meus filhos que orelhão se usava com ficha. O olhar de indignação
você andava com assim, ficha coitado. no bolso? Eu falava, Tripas de ficha. Exatamente. Enfim, mas nós todos temos maior apreço. Eu acho que, como o ministro Flávio disse, existia, mantém-se, é necessário, especialmente porque nós temos situações em que as pessoas se isolam e os Correios é uma possibilidade de a pessoa não ter esse isolamento. Portanto, em alguns países, do exemplo da França, a sociedade não permitiu a privatização exatamente por isso. Olha, onde tiver uma pessoa isolada, doente, quem chega lá é o carteiro, quem chega lá é o Correio. Enfim, não tenho dúvida nenhuma sobre as mudanças que vão exigir que a gente repense os modelos de administração pública, já deveríamos ter pensado, mas o caso aqui me pareceu que era preterição de candidatos aprovados em concurso, então houve concurso. Havia previsão dos cargos, que podem, sim, ter se modificado 13 anos depois, porque o mundo mudou, é outro mundo, outro Brasil, outra empresa brasileira dos Correios. Nós estamos falando de um caso no qual houve o chamamento, e eu me bato por este tema desde há 50 anos, literalmente, desde a faculdade, em que eu dizia o seguinte, e antes não pegava, depois começou a pegar, entre aspas, inclusive ganhamos aqui no Supremo a tese de que, quando a administração pública convida a sociedade a fazer um concurso, e eu fiz concurso e sei como que é, a gente se afasta do serviço, a gente tira férias do serviço, faz um concurso, e eu dizia assim para os meus professores, para o professor Paulo Neves Carvalho, não pode, e aí ela pode mudar o modelo de administração, e aí não chama mais, e neste caso aqui, o que afirmou o Tribunal Superior do Trabalho é que não teriam chamado os concursados aprovados e teriam chamado terceiros. Aí era um caso que, desde sempre, desde a década de 50, surge o direito que não existia antes reconhecido, e agora já é reconhecido, ao concursado aprovado, a que ele seja o nomeado. Enquanto não se chamou ninguém, a administração mudou, não tem mais as vagas, tem uma tecnologia, não precisa chamar. Agora, na hora que ele convocou um terceiro, aí eu tenho necessidade da atividade, recursos para pagar, porque eu estou pagando um terceiro, não sei se nesse número ou quanto, e também aí é que se poderia discutir. Mandou chamar todo mundo, está terminando o prazo, chamou terceiros, como que é isso? Porque é uma forma de burlar o concurso. Só passaram, eu já participei aqui neste tribunal de um julgamento, num tribunal de contas, em que não passou entre os candidatos quem as autoridades queriam. Então, se esperou escoar os 2 anos e depois faz outro concurso. A administração penaliza de maneira formal e tem muitas maneiras de punir de maneira informal e de burlar a lei de maneira informal. E que não é desse caso que nós estamos tratando. E a outra coisa que eu dizia assim, chama a gente vai, estuda, faz o concurso. Tem que chegar na hora, porque se chegar 15 minutos depois, o portão já fechou, igual no vestibular. Você não entra, perdeu porque chegou atrasado. E a administração pode ser leviana, e a administração pode demorar 4 anos e me fazer esperar, e aí eu não aceito o cargo no escritório, porque eu não sei se vão me chamar para procuradora. Então, eu acho que nós temos que pensar um pouco na administração com as tecnologias que tem, que a sociedade não tem que pagar demasia, nem número demasiado de servidores, mas os servidores públicos são trabalhadores para a sociedade. E que, se eu exijo cada vez mais profissionalismo, eu também preciso exigir um outro modelo de administração. Então, neste caso que nós estamos falando aqui, estamos de acordo, acho, o ministro Flávio e eu, é que fez-se um concurso há 13 anos atrás, havia os aprovados, na iminência de terminar o prazo, alega-se que teria havido a preterição, o afastamento para colocar os tais terceirizados. Este é o quadro que, portanto, posto no acórdão reclamado, me levou a acompanhar, e que eu até mantenho, sem embargo, das ponderações do eminente ministro Flávio Dino. Apenas para realçar que estamos num momento em que o mundo é outro, o Brasil é outro, a administração pública tem que ser outra, mas há direitos que foram conquistados que não podem retroceder, inclusive, neste período que eu estou no Supremo, uma das conquistas do direito administrativo pelo plenário do Supremo foi responsabilizar a administração, que abre concurso, às vezes, inclusive cadastros de reserva, chamados cadastros de reserva, depois muda de ideia, olha, pensando melhor, já passou muito tempo, a administração é outra. É preciso que a gente dê um pouco de, sob a perspectiva constitucional, um freio de arrumação, mas, enfim, apenas essas ponderações que não discordam em nada das ponderações, das observações do eminente ministro Flávio Dino, mas que eu gostaria de deixar registrado, porque
parece que, quanto às empresas, todo mundo se debruça para saber qual é o novo modelo em face desse momento histórico que estamos vivendo. A administração capenga, às vezes, porque fica atrasada em alguns momentos, porque, quando vai avançar, avança sobre direitos conquistados da maior significação e importância. Enfim, apenas para fazer essas ponderações, presidente. Agradeço, ministra Carmen.